Muito bem, aqui é o Saul e hoje eu tô aqui para falar dessa notícia maravilhosa que, como diz aqui o G1, Brasil subiu imposto de importação de mais de 1.000 produtos. Como assim o Brasil subiu? Brasil, Estado, Brasil, país Brasil, os brasileiros. Então, Brasil, assim, eu, você, já o Brasil, como um todo ele subiu, não foi o Lula, não foi o Haddad, não foi nada a ver, não estamos falando do governo, é o Brasil. Tipo, caralho, mano. Eu não consigo mais. A questão é que eu quero trazer essa notícia como ponto central para o que acontece no Brasil de fato. Eu não quero também ficar muito. Quero ficar, tipo, divagando aqui, como eu já estou fazendo nos últimos vídeos, mas eu quero dizer assim: o final, a resolução desse problema é muito simples. Sair do Brasil. Eu podia encerrar o vídeo aqui, valeu até mais. A questão é: não tem mais o que fazer. O nível das coisas é, talvez eu pareça um pouco perdido aqui, porque eu fui pesquisando várias coisas, várias coisas, várias coisas. Eu falei, cara, não consigo, não tem como. Eu estou muito decidido, realmente tem que sair fora. Vamos embora do Brasil, não tem mais o que fazer. Mas a comparação que eu faço é assim: o Titanic, na época dele, era muito foda. O melhor de todos. E eu vejo que o Brasil é como se fosse o Titanic. Já foi muito foda. Pica das galáxias. Mas hoje ele ainda continua sendo o Titanic, só que existem navios 10, 20, 50 vezes maiores e melhores do que ele. Mas na época ele era muito foda. E, na verdade, o Brasil, né, com essa analogia do Titanic, ele já bateu, já tá afundando já. Então, só que é um pouquinho mais lento para se perceber que tá entrando água, mas já tá afundando, já bateu, já lascou tudo. Então o Brasil, de fato, ele é muito foda nessas questões naturais, diversidade, pessoas, culturas e regiões, e não tem terremoto, não tem, porra, sei lá, tornados, essas paradas assim. Claro, salvo exceções ali, mas diferença com outros países, né? Imagina se tivesse, tá mais fodido ainda, né? Então, assim, tem muita coisa muito foda no Brasil, mas é quem tá dirigindo ele, o jeito que ele ficou, não tem como salvar, é impossível, já bateu, tá afundando, tem que sair fora, tem que se salvar. Então, com essa notícia aí, que eles aumentaram o imposto de importação, cara, eu e como é que a gente chega nessa conclusão óbvia, tem que sair do Brasil, né? Porque é só você analisar como é que é o fator sucesso hoje. Pelo menos na minha visão. O fator sucesso antigamente, até quando eu era criança, adolescente, eu não tinha acesso à internet, porque eu já tenho 31 anos, né? Então, a informação que a gente tinha era mais assim, visualmente, né? Tipo, os nossos pais, os nossos tios e tudo mais, as pessoas que a gente via trabalhando em volta, pô, o cara tem o carro, o cara tem família, tem a casa dele. É isso aí, vamos seguir o cara, mas não dá pra seguir hoje isso. Primeiro que você tem referência do que de outras vidas, então na minha opinião, você tem independência geográfica, financeira e independência emocional, né, também. Isso para mim é sucesso. Então, mas veja assim, do ponto de vista mais pé no chão. Você tem uma coisa que eu vi essa semana: mais de 38, 39 milhões de pessoas aqui no Brasil, né, trabalhando entre aspas na informalidade, né, que o Estado fala que é o trabalho precário, que é só o cara tipo autônomo, não é CLT, foda-se. E tipo, isso é basicamente a única solução que o cidadão médio tem para não se lascar com o imposto, com toda a questão trabalhista e a burocracia. Porque, porra, se mais de 40% prefere viver fora dessas regras do Estado, o problema não são as pessoas. O problema é o Estado, entendeu? Então, pô, você tem um Estado igual o Brasil que tenta controlar tudo. Desde as coisas micros, né? Tipo, coisas simples do teu dia a dia a coisas maiores, com leis e tudo mais, e todo tipo de regulamentação, burocracia, e toda lei tem um custo, né? E isso acaba atrapalhando, fazendo com que as pessoas, tipo, igual eu falo, gastam 1.500 horas só para você calcular e pagar os impostos. São mais de 60 dias aí do ano que as empresas gastam só para você falar pro governo, pô, aqui eu tô pagando o que você mandou pagar, sendo que ele já sabe quanto que você deve. Você faz questão de dar o atestado de falar assim, não, eu sei que você já sabe, mas eu vou falar mesmo assim, então eu vou calcular aqui tudo e fazer. Entendeu? Então, tipo assim, ainda mais agora, né, com essa notícia desse aumento de imposto, é para foder mais pessoas, porque isso vai diretamente em processadores, em várias coisas, não só coisas da tecnologia, mas principalmente em coisas da tecnologia que antes tinham zero de imposto ou até 2% de imposto, e agora está aumentando. Isso gera um problema em cascata, porque, por exemplo,
Ah, teve lá coisa pra hospital, lá, esqueci o nome. Não lembro algumas coisas lá, tipo, acho que é ressonância magnética, alguma coisa assim. Tipo, cara, se o hospital vai importar alguma coisa assim, vai ser repassado no valor do exame, no cara que tem o plano de saúde e tudo mais, entende? Então, assim, sempre vai ser repassado. E, por que faz isso? Ah, não, é proteger a indústria nacional. Que porra de indústria nacional? Tipo, proteger a porra da Zona Franca de Manaus, que basicamente é a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, porra, a dicção tá um lixo. Ela basicamente uma montadora de Lego básico, assim. Porque, cara, imagina um lugar, que é em Manaus, óbvio, que tava muito afastado, né? Tá muito afastado, tá tipo a mais de 8 mil quilômetros da maioria dos centros aí, grandes centros das cidades, e ninguém tava morando lá, não tinha o que fazer. Os caras vão montar um centro, né? Um polo industrial lá para incentivar que as empresas vão para lá para poder crescer e ter cidade em volta. A gente vai dar um incentivo para essas empresas e depois um tempo a gente tira o incentivo. Mas, porra, o negócio tá longe pra caralho. Você vai, beleza, vai tirar o imposto de IPI, PIS, COFINS, ICMS e tudo mais, para que o produto também chegue mais barato para você. E aí depois que as indústrias realmente se fixarem e começarem a vender, acontecer lá, a gente tira o incentivo. Aí eles entenderam que não dá pra tirar o incentivo, porque se tirar elas quebram, porque elas não conseguiram ficar independentes, não conseguiram se manter, não tem como. Tudo virou um grande lobby, tudo virou um negócio assim, um emaranhado de coisas, onde simplesmente você não consegue diminuir impostos diretamente para o consumidor e tudo mais, porque tem que chegar lá e a gente não tem fábrica de chips potente, não tem porra nenhuma. A gente importa tudo isso da China, do Taiwan, chega ali, eles montam, botam um selinho de uma marca genérica e passa para frente. E a gente paga 2, 3 vezes porque foi fabricado na Zona Franca de Manaus. Mas isso só foi montado lá. É tipo a moto que o cara, como é que é o nome? Esqueci o nome do cara lá, falou que a moto mais viajada da história é 0 km e tem aqui no Brasil, porque, tipo, as peças. Tem peças que elas são feitas até aqui em São Paulo, né? São feitas, ou chegam primeiro aqui em São Paulo, aí elas vão para Manaus, todas essas peças chegam lá, e lá que eles fazem toda a montagem, aí depois volta ou de navio ou por estradas, e às vezes as peças estão todas separadas, né? Ou às vezes já tá tudo montado certinho, só precisando de alguma outra coisa. E aí sim que vai ser montado. Então, tipo assim, chega em São Paulo, vamos fazer em São Paulo? Não, vai pra Manaus, sai de Manaus, volta pra São Paulo. E aí o negócio é vendido. Você acha que isso vai sair barato? Impossível, não tem como, é muito longe daqui. Entendeu? E tem que ir lá, não, tem os empregos e tudo mais, tudo que foi construído em volta lá, que é tipo só para aquilo lá. Então não é eficiente de fato. E eles querem proteger isso, e sei lá, proteger mais uma carada outras coisas aí, e a gente vai ficar pagando 25, sei lá, acho que é 25 bilhões, não sei quantos que é para as empresas que estão lá. Então, assim, o pessoal quer aumentar eles aumentaram, né, esses impostos de importação para coisas que às vezes tinham zero poucos por cento, agora, tipo, tá em. Eu vi que tava para 7, para 18, 12 ou 25%, no caso, coisa mais de tecnologia, né? Então, não tem como vencer aqui, né? Você é basicamente punido por prosperar. Acho que esse que é o esquema, né? Então, se você ganha mais dinheiro, você paga mais imposto. Se você abre uma empresa, você paga mais imposto. Se você tem empresa dá mais lucro, você sai do MEI, né? Microempreendedor individual, e vai pro microempreendedor, não sei o que. Você que se paga muito mais imposto, assim, quando cada vez que você vai prosperando, você vai sempre se fudendo. Tipo, chega a ser ridículo, cara, a maneira que você é tratado aqui, né? Você não tem não só essa parte, questão econômica, mas assim, desde toda a parte jurídica no geral, né? Seja por leis que atrapalham você, né? Tipo assim, pô, falando da violência psicológica lá, falando de contratos, né? Que às vezes não são respeitados, enfim, tem uma série de coisas. Então não é só a questão econômica do aumento de imposto, mas é tudo. Então o Brasil, ele tá tipo assim, ele fez um cerco, e esse cerco tem espinhos em todos os seus todas as suas pontas, né? E por qualquer lado que você vai, você está se lascando. Então, se você tenta prosperar, você se fode, você paga mais. Se você tenta, não, vou comprar criptomoedas, comprar o Bitcoin, é possível. Mas também, de alguma maneira, se você não souber fazer direito, você vai se lascar. Então, assim, saia fora. Eu não consigo ver outra alternativa. Tem que sair fora, cara. Então, tem que... Se a pessoa, porque você ser informal é ruim. Eu vejo... Não sei como é que as pessoas defendem isso. Às vezes o cara também
Por isso que eu não debato mais, né? Até 2015, não, mentira, um pouco mais. Até 2020, no máximo, eu debatia muito política nos grupos e tudo mais. Tentava falar para as pessoas, não, porque libertarianismo, isso aqui não tem sentido. Hoje eu acompanho notícias, eu tô por dentro do que tá acontecendo. Mas não compensa. Então você percebe que esse aumento de imposto ele vai lascar todo mundo. E mesmo assim tem pessoas que falam, não, porque tem que proteger a indústria nacional e tudo mais, só que não existe indústria nacional. Só que não existe criação, a gente não faz chips, a gente não faz processadores aqui dentro, a gente não consegue ser independente, a gente não é igual à China, a gente não contém essa tecnologia. Então, enfim, eu podia dar um monte de detalhes que eu pesquisei aqui, das coisas que eu estava vendo, mas não compensa. Por quê? Porque a gente vai chegar na mesma resolução, que é ir embora daqui. Então tem que ir embora, né? E até uma análise muito interessante, quer dizer, não é uma análise que eu vou apresentar aqui, só vou falar uma pequena coisa. De fato, me parece que quanto menor é o país, pelo menos assim no geral, quanto menor o país, mais liberdade econômica ele tem, né? Então você pode pegar desde, claro, os clássicos, né? Suíça, Singapura, Nova Zelândia, Dinamarca, enfim, até que são lugares às vezes até mais frios e culturas mais reservadas, mas, cara, você vê que por mais que às vezes, pô, entendo, até lá tem um imposto assim, não sei o quê, mas você consegue compreender o nível de qualidade de vida, onde aqui no Brasil você paga imposto como se fosse na Suíça, só que se recebe como se não estivesse na Suíça, como se estivesse em outro lugar. Entendeu? Então você não tem esse reflexo, você vê uma disparidade de coisas. Eu lembro de uma vez estar assistindo alguma série, não lembro qual, que o cara era. O pessoal era vereador. O pessoal não, um cara era vereador, acho que nos Estados Unidos, mas ele também tinha outro trabalho normal lá. Daí eu falei, nossa, então será que é assim? Aí eu lembro de ter pesquisado na época que, de fato, o pessoal, tipo, claro que tem o prefeito e tudo mais, que tem só esses cargos, mas tem muitos lugares onde o cara, tipo, ele é político, mas ele também tem o trabalho convencional dele, onde o cara ganha muito menos como político. E aqui não, aqui o cara, porra, não, vamos fazer uma faculdade tipo direito, tudo mais, pra poder fazer um concurso público e aí tô de boa. E pro cara isso é maravilhoso, porque, pô, concurso público, se o cara se tornar juiz, porra, e der alguma coisa errada, a penalidade dele, a penalidade do juiz é aposentadoria compulsória, ou seja, já que você fez cagada, você não vai mais trabalhar aqui e você vai ficar agora na sua casa, onde você quiser, recebendo o mesmo salário. Porra, você não vai mais ter que bater ponto aqui, vai ficar em casa recebendo exatamente o que eu recebia, só que sem vir aqui. Essa é a tua punição. E, cara, não tem. Não tem como ganhar num país desse, cara. Isso, claro, né? Novamente, falando de pessoas, nós aqui, homens dessa comunidade, etc, etc. Então, na minha opinião, o melhor a ser feito é ir embora. Eu vou fazer pesquisas sobre isso, quero trazer pesquisas, coisas mais interessantes. Tem o nosso amigo Coruja do Carvalho, que foi pra Austrália, né? O IP. Epifania também foi pra Austrália. Então tem lugares que dá pra ir. Só tem que fazer uma pesquisa boa, entender, ver o dinheiro, etc. Eu vou começar a fazer mais coisas relacionadas a isso, pra tentar me ajudar e ajudar outras pessoas, né? Porque você pode comprar cursos, sei lá, coisas que ajudam você a sair e fazer essa migração, mas é possível você pegar muita coisa sozinho, entender muita coisa sozinho e até preparar um certo terreno ou até ir, de repente, se você realmente tiver engajado o suficiente para ir embora. Mas é isso, eu só queria vir aqui reclamar mesmo que aqui não dá certo, que é uma desgraça. Eu vou fazer de tudo para ir embora desse lugar. E se eu puder ajudar outras pessoas, né, pelo menos trazendo algumas coisas que eu vou pesquisar aí, já tá valendo, né? Então é isso. Espero que não tenha me alongado muito. E é isso. Aqui é o Saul e até mais.